Vamos lá então, meus amigos, começarmos aqui o nosso estudo. Vamos começar o nosso estudo de hoje. Nós estamos estudando o nosso livro Fonte Viva e o texto que nós vamos estudar hoje vai ser o texto número 47, Autolibertação, uma mensagem profunda trazida por Emmanuel e pelos amigos espirituais também. Nós temos então aqui um versículo. Emmanuel separou para nós o versículo 7 do capítulo 6 da primeira carta a Timóteo, e ele diz para nós assim: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. A mensagem então diz o seguinte para nós: se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Essa primeira frase, ou essas duas frases que foram apresentadas para nós, elas são ao mesmo tempo simples, trazendo para nós, por outro lado, um conceito bastante profundo. Possuindo tudo e nada tendo. Ou seja, todos nós tendo a liberdade e a condição de utilizar todos os recursos à nossa disposição para fazermos o trabalho que nós assumimos, sem excessos, sem futilidades, sem extrapolar aquilo que para nós é necessário, e ao mesmo tempo com todos e sem ninguém, ou seja, estando em condições, bom trabalho Babudinho, beijão, bom dia Conceição, estando em condições de nos relacionarmos com todos, sem nos apegarmos, sem termos dependência de ninguém, sem termos inimizades, sem termos conflitos. Então, tanto os objetos que estão à nossa volta, os utensílios que estão à nossa volta, como também todas as pessoas do nosso relacionamento, estão à nossa disposição se nós soubermos viver de modo adequado, de modo equilibrado, nos relacionando com todos esses elementos de modo saudável. E continua: se chegaste à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos, em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem a ti mesmo, mas acima de tudo por amor ao próximo, ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente afugentando a simpatia. Não dispensará o concurso alheio na execução de tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muito, e o material da tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Cada ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvia a mente cada manhã e segue para adiante, na certeza de que acertaremos as contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbarataram. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo, que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só, para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos, e de pensamento voltado para o amigo celeste, que esposou o caminho estreito da cruz. Não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que, com alusão a qualquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Um texto, acho que um dos textos mais bonitos que nós tivemos a oportunidade de estudar até agora, na minha opinião, porque nos
nos mostra uma realidade muito profunda, que é exatamente isso. Nós chegamos aqui para desenvolvermos uma tarefa pessoal, e isso significa que nós estaremos vivendo, de certo modo, de um modo individual, de um modo solitário, desempenhando cada um dos nossos compromissos, porque quando nós falamos de uma vida solitária, nós lembramos sempre que são as nossas escolhas, é o nosso livre-arbítrio que vai determinar exatamente qual é o sucesso, se será um sucesso ou será um fracasso, aquilo que nós abraçamos. E que nós temos, com toda certeza, a influência daqueles que estão próximos a nós. Mas mesmo através dessa influência, nós jamais perdemos a liberdade de tomar uma decisão. Ainda que seja uma decisão íntima, uma decisão psíquica, uma decisão no modo de pensar, porque muitas vezes as circunstâncias à nossa volta nos impedem de tomar uma decisão aberta e ampla. Isso porque, na condição em que nós nos encontramos, nós já conversamos sobre isso, na condição em que nós nos encontramos, nós não temos ainda a capacidade de termos um livre-arbítrio pleno. Isso porque as nossas escolhas ainda são muito tendenciosas às nossas necessidades imediatas, às nossas paixões, e consequentemente isso traria para nós consequências desastrosas. Por isso, então, estarmos encarnados no mundo físico, no mundo material como esse, não há dúvida nenhuma que serve para nós como uma colônia de restrição, onde nós estamos limitados a uma determinada rotina, a um determinado estilo de vida, a uma determinada linha de conduta. Nós não podemos ultrapassar isso porque o mundo físico não nos permite, seja pelas suas limitações físicas por si mesmas, seja pelas relações e pelas consequências que nós sofremos em virtude das nossas leis, dos nossos costumes, da nossa história. Mas, intimamente, nós somos plenamente livres. Como se dizia, na época dos escravos, eles podem aprisionar os nossos corpos, mas jamais aprisionarão as nossas almas. E isso se nós permitirmos. Porque muitos de nós, pelo fato de vivermos ainda apegados a tudo aquilo que diz respeito ao mundo físico, às nossas carências, às nossas dependências, nós inconscientemente nos aprisionamos a esses elementos, tirando de nós essa liberdade de conduta, essa liberdade de pensar e de sentir. Então nós fazemos isso de modo quase que inconsciente, nós não temos essa percepção pelo fato de nós ainda termos os nossos olhos voltados apenas para o momento que nós estamos vivendo, para as necessidades desse momento. Nós olhamos para as nossas casas, para as nossas famílias, para as pessoas que estão à nossa volta, para o nosso trabalho, e a nossa vida se restringe a isso, vivendo dia após dia, esperando para ver o que vai dar. Porque nós começamos desde o nosso nascimento a desenvolver tarefas, a aprender, a nos relacionarmos de um modo geral. E aí então nós vamos crescendo, passamos para a idade da juventude, chegamos um pouco na maioridade, vamos na fase adulta, chegamos na maturidade, vamos na decrepitude, que é aquela fase da velhice, e aí então nós olhamos para trás e nós nos perguntamos assim, qual foi o sentido desse caminho todo que eu percorri? Nesses tantos e tantos anos que eu fui vivendo, que eu fui me desenvolvendo, no que se resumiu exatamente em termos de valores espirituais a minha existência? Porque muitos de nós chegamos em determinada fase da nossa vida e nos orgulhamos por aquilo que nós conseguimos realizar em termos de acúmulo de capital, acúmulo de patrimônio. E aí então nós dizemos, a minha vida foi muito bem sucedida, porque eu trabalhei durante tantos anos, comprei aquilo que eu precisava, consegui formar a minha família, e se resumiu nisso. Porque como indivíduo mesmo, tendo essa consciência de que, será que eu cresci como espírito? Será que eu realmente fui produtivo? Porque se eu voltar para o mundo espiritual nesse momento, o que eu vou poder contar para aqueles que estarão próximos a mim, me orientando, me ajudando? Que eu passei uma vida inteira muito produtiva porque eu consegui comprar um monte de coisa, porque eu consegui viajar. Mas como indivíduo, como ser humano, como espírito, o que exatamente eu realizei? É aí que vem a grande diferença daquilo que nós conquistamos e daquilo que nós precisamos ser. E como nós ainda não temos essa visão, essa cultura, porque o mundo passa para nós essa visão de que nós temos que crescer, estudar, trabalhar, comprar, casar e depois morrer. E nesses intervalos, uma diversão aqui, uma viagem ali,
algum aprimoramento ali, mas o percurso que nós seguimos é um percurso que a nossa cultura nos transmite, porque nós não temos essa visão de que nós somos espíritos. Nós temos a visão de que nós estamos aqui no mundo, de que nós estamos vivos e que nós temos que aproveitar a vida. Mas fora isso, nós não temos essa visão ainda. Como diz aqui embaixo, a própria passagem de Paulo a Timóteo: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, se nós não trouxemos nada e nós não vamos poder levar nada, por que nós damos tanto valor àquilo que nós conquistamos em termos de material? Exatamente porque nós aprendemos a viver assim. A doutrina espírita chega para nós tentando reacender, e eu falo reacender porque nós já temos a consciência de que nós somos espíritos, mas tentando reacender aquela chama original, aquela essência verdadeira que diz respeito à nossa natureza, que é exatamente isso, que nós estamos aqui para aprendermos, nós estamos aqui para trabalharmos os nossos valores. E foi colocada uma passagem muito interessante aqui nesse texto que nós lemos, que fala que nós temos que nos afinizar com o amor. Está dizendo assim para nós: consagraste o bem, não só pelo bem a ti mesmo, mas acima de tudo pelo amor ao próprio bem. Então, como nós ainda não temos um entendimento do que significa o amor exatamente, do que significa o bem exatamente, tanto é assim que quando nós encontramos ações nobres na nossa sociedade, ela se torna de imediato manchete nos jornais, reportagens e tudo mais. Mas isso a gente vê que essas pessoas que normalmente aparecem na mídia, aparecem uma única vez na vida. Foram aqueles 5 minutos de fama por alguma coisa que fez. Isso porque são raras as ações que nós fazemos promovendo esse bem. Porque nós fazemos o bem quando dá tempo. Quando não dá tempo, infelizmente, a gente tem que cuidar das nossas necessidades. Necessidades que nós criamos, necessidades que nós elegemos, que muitas delas, diga-se de passagem, são necessidades legítimas. Se nós estamos aqui no mundo físico, nós buscamos, claro, o conforto, buscamos a segurança, buscamos criar oportunidades para aprender, para crescer, para se desenvolver nossa cultura, desenvolver o nosso intelecto, cuidar da nossa saúde. Então é muito natural que nós realmente demos valor a esses elementos, a esses objetos. O grande problema é que nós damos um valor excessivo. Porque na verdade é assim: se eu dou a devida atenção a todas essas conquistas, eu deveria me desdobrar para dar a mesma atenção para essa questão do meu caráter, para essa questão dos meus valores. Mas infelizmente a gente se dedica tanto de um lado e se esquece do outro. Isso porque, mais uma vez, a nossa cultura nos instiga a agir dessa forma, a buscar esses mesmos sonhos, esses mesmos objetos. A proposta que nós recebemos agora do plano espiritual, através dessa mudança de diretriz ou de diretrizes do nosso mundo, que é exatamente fazer com que o nosso mundo evolua em termos de valores, em termos de moralidade, que é essa fase de transformação planetária. Esses espíritos que estão encarnando entre nós são aqueles espíritos que, embora tenham grande capacidade, e muitas vezes certamente também estarão ali juntos a famílias, conquistarão seus patrimônios, eles darão uma demonstração de vivência em torno do desenvolvimento do caráter. E aí então a gente vai olhar e vai falar: nossa, mas que espírito bom, que espírito nobre, e ainda fica apenas no campo da admiração, no campo da adoração. E mas para nós não deixa de ser uma referência importantíssima. Como nós aprendemos a viver no mundo dessa forma, como nós vemos hoje, é muito interessante que nós aprendemos também a viver de um modo individual. E viver desse modo individual significa muitas vezes impor aquilo que nós queremos. Então nós temos essa passagem que diz assim: não te imponhas deliberadamente afugentando a simpatia. E aí nós vemos de uma forma muito clara que todos aqueles, que de certa forma acabam trazendo para nós uma grande imposição, acabam criando, inevitavelmente, a antipatia, e acabam afastando todos aqueles que poderiam estar próximos. Isso é muito notório. Basta a gente perceber que aqueles que muitas vezes acabam se tornando os ditadores de determinadas regras, acabam se isolando
E aqueles que estão próximos a ele são aqueles que, de certa forma, desfrutam daquele poder, desfrutam daquela posição. Mas ele, por si mesmo, ele acaba não conquistando nenhum tipo de simpatia. Ele cria, na verdade, afinidades. Porque a afinidade significa eu desejo o poder e tem alguém próximo a mim que também deseja compartilhar desse poder. Consequentemente, nós estamos afinizados com esse modo de pensar. Mas já a simpatia, ela tem uma questão diferente. A simpatia significa a conquista do espírito pelo espírito. Sem o medo, sem a imposição, sem a força, não apenas a força física, mas a força moral também. Basta a gente lembrar que quando se fala num processo obsessivo, nós falamos de uma força moral. Em que o outro consegue, através do seu modo de pensar, através da sua influência, dominar aquele que se submete a essa influência. Então a simpatia ela se dá de um modo natural. A simpatia atrai, a simpatia envolve, a simpatia conquista. E aquele que se impõe sobre os desejos, sobre os sonhos dos outros, inevitavelmente acabam se isolando. E complementa aqui Emmanuel: não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Isso significa que ninguém vive sozinho. Todo mundo pode dizer assim: olha, eu não preciso de ninguém. Mas aí ele complementa: tudo aquilo que eu quero eu pago para alguém fazer. E é somente dessa forma que acaba conquistando. E certamente nós conhecemos pessoas assim. Nas nossas famílias, nos nossos círculos de amizade, nós sempre encontramos aquelas pessoas que tentam se impor pela força para poder satisfazer os seus desejos, independente daquilo que o outro deseja. Emmanuel complementa: jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho. Essa primeira parte é interessante porque muitas vezes a gente entra num sofrimento e aí nós caímos naquele processo de vitimação, sempre dizendo que não, porque eu sofro mais do que todo mundo, eu preciso de mais atenção do que todo mundo, eu sou mais necessitado de todo mundo. E essa visão é ainda egoísta, embora não seja um egoísmo intencional, mas é exatamente ali aquela fragilidade do espírito de se colocar no centro de tudo. Então imaginar, por exemplo, que a dor de um seja maior que a dor do outro, a gente não conhece. Porque existem vários elementos a serem considerados, não apenas da experiência em si, que muitas vezes pode realmente parecer muito mais difícil do que a outra. Hoje nós nos encontramos aqui no nosso mundo com conflitos familiares, nós nos encontramos aqui com dificuldades financeiras, até nos olharmos para um outro continente vizinho e perceber exatamente que aquilo que nós classificamos como necessidade, para eles, de acordo com a situação extrema que vivem, nada mais é do que um luxo, do que um capricho. Só que, muito mais do que a experiência em si, como eu estava dizendo para vocês, nós devemos considerar a capacidade que cada um tem de lidar com essa experiência. Porque eu posso ter uma experiência mais difícil, mas consequentemente eu tenho uma força moral maior para lidar com ela. E isso acaba minimizando, porque embora seja difícil, na minha visão, para ele é suportável. Enquanto que para o outro a gente olha um problema menor e a gente fica questionando como é que você pode reclamar de um probleminha como esse. Nós não conhecemos a força moral que aquela pessoa tem. E essa força moral é exatamente o que vai mostrar para ele se ele consegue ou não lidar com aquela questão. Temos tanta dificuldade para lidar com isso. E por outro lado nós temos ali também que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. E aí então nós ditamos como a festa vai funcionar, nós escolhemos quais são os petiscos, nós escolhemos qual é a música, nós escolhemos o convidado. E nós temos que acreditar que todos devem gostar daquilo que nós determinamos. Só que ao contrário do que nós imaginamos, cada um tem a sua tendência, as suas preferências, seus sonhos. Shanri colocou, né, aqueles que alimentam o ódio e a aversão, quando desejosos de melhoria, são induzidos por benfeitores da vida sublimada a se reencarnarem juntos a fim de apagarem as labaredas da discórdia, que lhes atormentam a vida íntima, através das provações atravessáveis em comum. Então, nesse caso, a gente vê que quando nós reencarnamos, isso complementa exatamente aquilo que foi colocado um pouco mais acima, que ninguém consegue viver sozinho. Então, por maior que seja a nossa arrogância, por maior que seja a nossa prepotência, o nosso egoísmo, de acreditarmos que somos autossuficientes, nós já nascemos dependentes de alguém. Nós nos desenvolvemos naqueles primeiros anos completamente dependentes de uma outra pessoa.
E aí então nós chegamos numa idade madura e continuamos dependendo de outros para o estudo, para o trabalho, para as relações sociais. E aqueles que se isolam, fugindo dessa tendência natural de viver em comunidade, certamente sofrem de uma patologia social. É aquele que não consegue se relacionar, é aquele que não se vê como compreendido, é aquele que acha que o mundo age contra a sua felicidade, sendo que na verdade é ele que não consegue se afinizar à vida comum e ao pensamento universal das pessoas, que todos querem a mesma coisa. E que todos devem, de certa forma, se respeitarem para alcançar esse mesmo objetivo. Só que, como nós conversamos essa semana, nós muitas vezes nos vemos como adversários. Em vez de nos vermos assim como pessoas caminhando na mesma direção, todas as pessoas remando na mesma direção, aquele barco, nós nos vemos como adversários, em que cada um quer correr mais do que o outro. E se puder derrubar o da frente para que a gente ultrapasse, fica melhor ainda. Por isso, então, essa visão individualista mostra exatamente a nossa falta de entendimento do que significa nós sermos espíritos imortais. O que significa para nós estarmos nessa trajetória evolutiva, vivendo em comunidade. Porque não é o acaso que todos nós vivemos num planeta rodeado de pessoas. Estamos rodeados de pessoas para que possamos desenvolver em nós valores de fraternidade, de compartilhamento, de amizade, de amor. Porque individualmente nós não conseguimos sobreviver. Eu até posso dizer que agora eu não preciso de ninguém porque eu posso me virar sozinho. Isso porque já atingi uma condição para que consiga viver assim, mas até então ele dependia de todo mundo. E aí essa patologia social fez com que ele se isolasse, pelo fato dele não concordar com essa liberdade que o mundo tenta viver, tenta desempenhar. E continua para nós. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. E isso é importante para nós, porque quando nós falamos assim, olha, eu estou motivado para fazer tal coisa, para outros aquilo pode ser muito difícil. Então eu acho que de um modo geral, assim como esse material de alegria pode ser um veneno para o outro, olha, eu gosto muito de fazer isso, para o outro ser uma tortura, porque a gente não conhece as suas aflições, não sabe quais são as suas limitações. Então, de um modo geral, esse parágrafo que nós lemos agora, falando sobre as nossas escolhas pessoais, acreditando que os outros também devem escolher da mesma forma, acaba trazendo para nós um ensinamento muito, muito sério, que é nós aprendemos a olharmos para o mundo de um modo universalista, e não de um modo individualista. De nós olharmos para o mundo acreditando que somos nós que poderíamos fazer do mundo melhor de acordo com as nossas preferências. Tem aquele filme muito engraçado, que fala o Todo-Poderoso, que mostra a experiência de uma pessoa que se tornou Deus por um pequeno período. E aí então, naturalmente, por ser uma comédia, ele começa a provocar situações hilariantes, situações bastante bizarras, né, de certa forma. Mas e se nós pudéssemos ser Deus por alguns momentos? Como seria? Nós começaríamos, eu não quero que isso aconteça dessa forma, eu vou tirar aquelas pessoas que estão ali, eu vou arrumar aquele outro jeito, mas e se outra pessoa fosse Deus, ele ia manter a mesma visão? Certamente que não. É como se fosse uma casa. Imaginemos que nós entramos numa casa, nós ganhamos um imóvel, temos ali os móveis para escolhermos, colocar do jeito que a gente quer, arrumar isso, arrumar aquilo, e de repente você sai e vem o outro. Ele certamente vai trocar todos os móveis. Vai mudar os lugares, vai mudar a cor de parede, vai mudar os objetos. E depois vira outro, e vira outro, e vira outro, e assim a gente vai perceber que cada um vai tentar arrumar aquela casa do seu próprio jeito. E isso por quê? Porque nós temos as nossas preferências. Nós temos um histórico que nos deram preferências a respeito de cores, de estilos, de objetos. Por isso, quando nós temos essa visão de que todos nós vivemos experiências individuais, embora compartilhando isso na nossa coletividade, isso mostra que, se nós aprendemos a respeitar o espaço do outro, certamente todos nós conseguiremos filtrar aqueles caprichos e manter a essência daquilo que é realmente importante para todos nós. Então eu sei que naquela casa eu preciso ter os móveis básicos. Vamos entrar num acordo e ver quais são esses móveis básicos. E o resto, os caprichos, eles vão ficando para trás.
Só que infelizmente nós vivemos muito mais pelos caprichos do que pela essência. Tanto é assim que nós nos desgastamos, nós nos cansamos, nós nos machucamos por conquistar aquilo que para nós é excedente. Os espíritos falam para nós sobre o necessário e o supérfluo lá nas leis naturais, e isso falam com propriedade, porque compreendem, até porque já viveram isso também, compreendem exatamente essa tendência do ser humano a buscar tudo isso. E nós temos que aprender a separar aquilo que realmente é necessário para nós, e o necessário, não tenhamos dúvida nenhuma, serve para todos, é um patrimônio de bem comum, e aquilo que é excedente faz parte do nosso capricho. E aí, então todos nós, caprichosos como somos, buscamos sempre esses excessos. E é aí que entram os conflitos, normalmente brigando por futilidades. Shanri colocou que é importante para nós, prioridade nem sempre é a do outro, e temos que respeitar, saindo um pouco do que você diz. Não, mas é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Quando nós falamos sobre aquilo que para nós é prioridade, nós não falamos apenas em torno de objetos, em torno de comprar alguma coisa. Nós falamos exatamente no comportamento, no modo de pensar. Nós temos programas na televisão variados, que tem uns que gostam, outros não gostam. Nós temos situações do nosso cotidiano que para uns é melhor ser feito de um jeito e para outros é melhor feito de jeito diferente. E aí, então, enquanto nós ficamos vivendo nessa cegueira a respeito da nossa condição real, nós vamos nos degladiando para tentar impor o nosso padrão de vida. Nós vemos isso claramente na política, embora seja um assunto que muitos não gostam, e realmente tem motivos para não gostar, pelo fato de vermos nesse ambiente que é tão importante, tão necessário para a sociedade, que é os homens, compartilharem e negociarem seus interesses visando sempre o bem comum. Nós vemos hoje exatamente de modo diferente. Cada mandato que chega até nós, seja em qual dimensão for, na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera nacional, ou mesmo aqueles que influenciam internacionalmente, nós vemos que em cada mandato nós temos uma direção diferente. Cada um querendo colocar o seu modo de pensar e depois fazer propaganda sobre o sucesso daquilo que fez para se autopromover. Para continuar dominando, para continuar influenciando. E é por isso que a gente já conversou, vocês se lembram disso, que seria muito interessante se nós fizéssemos um congresso chamado A Política e o Espiritismo. Muita gente já torceu o nariz, mas por que tudo isso? Porque é fundamental. A partir do momento em que os homens se governam, nós temos a política, que é exatamente ali a troca de ideias visando esse interesse comum que nós comentamos. Então, enquanto nós não pensarmos coletivamente, de mantermos sempre, de darmos continuidade naquilo que o outro fez de melhor, e tentarmos sempre promover aquilo que é bom, sempre com os melhores valores, sempre com a honestidade, sempre com a simplicidade, nós teríamos um mundo revolucionado. Mas enquanto isso não acontece, enquanto os homens continuarem tendo uma visão limitada, imaginemos, por exemplo, um indivíduo que ocupa uma posição de presidência de um determinado país, qualquer país que seja o nosso, seja outro país, se a visão dele fosse: eu preciso construir nesse período que eu estou aqui algo melhor para deixar para os meus sucessores. E eu preciso fazer isso de um modo correto, de um modo organizado, para tentar direcionar todos os recursos em função do bem comum. Certamente nós teríamos países transformados rapidamente de uma hora para outra. Mas como fazer assim em torno de tantos interesses? Como foi colocado para nós, nós temos ali a imposição, cada um querendo impor o seu modo de viver, a sua visão. E aí, se essas pessoas que ocupassem esses cargos se dessem conta que logo logo desencarnarão, e depois terão que olhar para trás e ver a história que escreveram, certamente tomariam muito cuidado com aqueles que estão escrevendo. Mas como não pensam dessa forma, o que vale, e olha que nós temos grande parte desses governantes são religiosos. Frequentam as suas religiões, alimentam suas crenças, mas pensam apenas no agora, pensam apenas no hoje. E é isso que afeta o nosso mundo hoje. Tarsila colocou, a política não é ruim, é uma ferramenta, nós que usamos mal. Sem dúvida, tanto é assim que sem política nós não teríamos governos. Sem governos nós viveremos no caos. E por isso nós sofremos tudo isso. Olha, Elcio, religiosos como todos nós.
porque na verdade todos nós temos a necessidade de nos espiritualizarmos. O problema é que nós nos espiritualizamos e nos esquecemos que a única condição real de nós alcançarmos essa espiritualização é através daquilo que nós realizamos no nosso dia a dia. Só que na verdade, como nós não temos essa visão, a gente busca então aquele conforto, pois é, aquele conforto espiritual, né, porque a gente busca o conforto e não o crescimento, e por outro lado nós vivemos aquela personalidade secundária que diz respeito ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. E no nosso mundo hoje, quando a gente fala que nós vivemos a lei da selva, que diz respeito à nossa sobrevivência, nós agimos de acordo com as nossas necessidades. Então eu não posso ser bonzinho, entre aspas, tendo essa visão de desenvolvimento espiritual, no mundo em que os mais espertos, os mais fortes se sobressaem. Eu preciso agir como eles para poder conquistar o meu espaço. Do contrário, eu vou simplesmente ser devorado por essa torrente. Daí então a necessidade de eu agir segundo as regras da nossa sociedade. Felizmente as regras estão mudando. As regras, né, da fraternidade, do amor, dos valores, das virtudes, são regras que começam a ser inseridas no nosso meio. E por isso nós começamos então a viver uma nova fase. Vivemos uma nova era, embora ainda um pouco demorado. Fernando colocou reencarnar para devolver dinheiro do mensalão. São situações do nosso cotidiano. E fala para nós aqui, como uma irmã nos chama atenção, sobre uma questão da nossa personalidade. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. O melindre pessoal é orgulho, a vaidade. Na verdade, nós vemos sempre assim. Se por acaso alguém não me agrada e esse alguém fracassa, isso traz para mim uma certa satisfação. E a gente vai pensar assim, não, e eu não penso dessa forma. Basta a gente ver nas situações simples, como eu brinco com vocês, um time de futebol. Aquele que ganhou e aquele que perdeu. Numa disputa política, aquele que foi eleito, aquele que foi derrotado. Numa antipatia numa determinada pessoa, quando ela comete uma fraude, ou quando ela é pega, isso traz para nós inevitavelmente uma satisfação. E quando nós somos frustrados, certamente o melindre começa a ficar mais alto. E aí quanto mais melindrosos nós somos, mais rebeldes nós nos tornamos. Por isso então ele chama atenção, que nós devemos combater isso, prestar bastante atenção nessas nossas tendências, a sempre ver a derrota do outro como um sucesso pessoal nosso. A derrota do outro é uma derrota coletiva. Porque estando todos nós aqui no nosso meio, quando ele perde eu me satisfaço com isso, e isso quando a sua derrota não interfere na minha vida. Porque quando a gente vê, por exemplo, mais uma vez no ambiente político, e nós temos alguém que foi preso, nós temos um representante da sociedade que foi então retirado da sua função. Quando nós vemos um governante que gere mal os seus recursos, na verdade os prejudicados são aqueles que estão ali sobre o seu comando, sobre a sua influência, vamos dizer assim. Por isso então nós temos sempre que observar essas nossas tendências pessoais. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Seria mais ou menos aquela passagem atribuída a Shakespeare, que diz que guardar ressentimentos é tomar veneno esperando que o outro morra. É uma figura bem interessante, né? Você tomar ali um cálice de veneno olhando para o outro esperando que ele caia, sendo que na verdade somos nós que estamos caindo. Então, toda ofensa, todo insulto, todo sarcasmo que nós guardamos, isso nada mais é do que, esses elementos nada mais são do que toxinas que estão nos corroendo por dentro, porque em vez de nós nos desenvolvermos dentro daqueles sentimentos mais elevados, mais nobres, nós estamos nos consumindo, não apenas no nosso organismo, né, Elcio? Mas moralmente também, porque em vez de você pensar na fraternidade, na humildade, na amizade, no amor, você está pensando no ódio, na vingança, na derrota do outro. Então, fisicamente, você cria toxinas que acabam te corroendo o organismo. Moralmente, são aqueles germes, ou aqueles vermes morais, que acabam atingindo o espírito também. Por isso, fundamental,
Né? É mais fácil, né, Tarsila, do que você trabalhar em si mesmo, é muito mais fácil derrotar o outro. E nós vimos isso, eu comentei com vocês certa vez, quando um espírito que exercia uma obsessão sobre o encarnado foi então evocado numa casa espírita. E aí então a pergunta foi, mas por que você está obsediando ele? O que ele te fez? Ele não fez nada. Então por que você está fazendo isso? Porque se ele sofreu uma queda moral, eu fico mais confortado, porque assim eu não sofro sozinho. Então é muito natural que nós pensemos assim, em vez de nós trabalharmos para o nosso crescimento, nós nos satisfazemos em ver pessoas sofrendo como nós. Na escola, isso é muito comum, para quem trabalha com alunos sabe como é, nós temos aqueles alunos que tiram nota baixa, aí chega em casa e fala assim, mas pai ou mãe, eu tirei essa nota, mas todo mundo tirou também. Ou seja, existe aquele conformismo de você aceitar, de certa forma, o seu fracasso, percebendo que tem outros que fracassaram como você. Então nós temos ali aquela meia dúzia que tirou uma nota melhor e o resto tirou uma nota baixa. Excluindo naturalmente as dificuldades que o professor apresenta na sua didática, na sua relação com os alunos, nós temos aqueles professores que fazem um bom trabalho, mas os alunos, pelo fato de não terem estudado, não prestarem atenção, não gostarem do professor, fracassam depois no seu exame e atribuem isso culpando aquele, né, o professor, por exemplo. E é muito mais fácil pensarmos dessa forma. Em vez de eu me perguntar assim, por que eu fracassei, a gente coloca, mas todo mundo fracassou, então a culpa não é nossa. Então, nesse caso, basta a gente olhar então para a nossa sociedade. A nossa sociedade fracassou. Então a culpa não é dos governantes, a culpa é nossa. O Dudu colocou, a reencarnação é um meio que temos nessa vida de hoje, a lembrança de alguns instintos feitos em vidas passadas, para que nos toquemos que muito de atos e ações que fazemos hoje, e para repensemos a nossa melhoria íntima, para não retornarmos com o mesmo erro que tivemos no passado, penso eu. Somos meio insistentes em ver que estamos errados e fazemos de novo agora. Mas nada como, tchau, vai com Deus, Marcelo, nada como a experiência, né, a dor, ela sem dúvida nenhuma é nossa sábia conselheira, já disse o ditado. E por que isso tudo? Porque a dor, ela sempre nos chama a atenção para aquilo que é errado, e quanto mais nós insistimos, mais intensa ela se torna. E aí então, quando nós despertamos, que ou nós vamos pelo amor ou vamos pela dor, né? Como diz o ditado popular. E aí então, se nós vamos pelo amor, é uma escolha que nós fazemos utilizando o nosso livre-arbítrio, sempre buscando aquilo que é melhor, fazendo o sacrifício pessoal, o autossacrifício. Agora, quando nós nos rebelamos contra esse processo natural, como diz a minha grande frase, né, a frase que eu mais gosto, o destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. O destino nos coloca naquela condição de espíritos aprendizes que estão aqui no mundo para poder conquistar a sua própria elevação. A partir do momento em que nós nos rebelamos, nós somos arrastados por esse destino. E esse arrastamento, inevitavelmente, acaba sendo mais demorado, acaba sendo muito mais lento e, consequentemente, muito mais doloroso também. Então nós temos hoje a oportunidade de fazer escolhas. Infelizmente, o que nos deixa um pouco desanimados é que essas escolhas que nós fazemos hoje, em virtude da complexidade daquilo que nos envolve, das pessoas, dos compromissos, das dificuldades e limitações, é que elas não acontecem de imediato. Porque seria ótimo se nós falássemos assim, a partir de hoje eu quero ser uma pessoa boa. E aí então toda a minha volta começasse a brilhar, como se aquela nuvem espessa de tempestade se abrisse e aqueles raios de sol começassem a bater sobre mim. Aí eu falava assim, hoje eu sou uma pessoa boa, e o sol começa a brilhar. Não é assim. Não é assim porque a tempestade que se encontra em cima sobre nossas cabeças são tempestades que foram criadas durante muito tempo. E consequentemente elas demoraram muito para serem dissipadas. E dependerão das nossas ações. Tarsila colocou, não é fácil estar lá, ser um bom político e nadar contra a corrente. Você sabe, Tarsila, que certa vez eu conversei com uma amiga e a gente falava sobre desvios, né, de objetos e de apreensões que eram feitas em aeroportos, em fronteiras e tudo mais. E aí então havia aqueles desvios que infelizmente nós encontramos nesse meio. E aí então eu falava para ela assim, poxa vida, mas é tão complicado viver isso. Ela falava assim, olha, se eu estivesse lá e tivesse alguma coisa interessante, eu acho que eu não resistiria.
E a gente pensa assim, mas poxa vida, mas você sabe que é errado. Ela falou assim, mas quando a gente está lá, sabe como é que é, né? E aí então eu fiquei pensando, e se eu trabalhasse no meio como esse? Se eu tivesse as oportunidades e facilidades, já que ninguém está vendo, a gente faz aquela molecagem, aquela brincadeira, nunca se sabe qual é a nossa capacidade de resistir a essas tentações, a essas facilidades. E a gente pode dizer isso nas mais variadas situações do nosso dia a dia, em profissões, em relacionamentos, em questões familiares, em tudo. Então, seguir na linha ainda para nós é algo muito difícil, porque o nosso caráter não se encontra solidificado, mas é fundamental que a gente tenha persistência, principalmente nós que conseguimos desenvolver um pouco mais desse conhecimento. O Elcio está lá no meio, sabe como é que é, né, Elcio? Então, infelizmente, a gente acaba encontrando situações como essa. E mais acima colocou também, né, estamos cientes do que virá e ainda cometemos equívocos por causa da nossa fraqueza. O fato de nós olharmos uma situação e acharmos que ela pode proporcionar para nós um prazer imediato, é exatamente aquilo que eu falei para vocês. Nós queremos que as nossas ações nobres, as nossas ações boas, se revertam de imediato em algo né, que vá transformar a nossa vida. Então, como eu falei para vocês, eu quero ser, a partir de hoje, uma pessoa honesta. Então a gente quer que tudo à nossa volta seja fácil. Eu quero ser uma pessoa caridosa, a gente quer que tudo seja fácil. Só que não é. Quanto mais nobre é o sentimento, quanto mais nobre é o propósito que nós escolhemos, maiores são os desafios, porque estarmos na lama, todos nós estamos. Sair dela é difícil. Então quando eu falo assim, olha, eu estou até o pescoço atolado de lama, aí eu falo assim, a partir de hoje eu quero ser uma pessoa limpa. Só que para ser uma pessoa limpa você vai ter que aprender a sair da lama primeiro. Então por isso, como nós vimos aqui nessa frase final, aprende a ser só, para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos, e de pensamento voltado para o amigo celeste, ou seja, sempre focando Jesus, o seu ensinamento, o seu exemplo, que esposou o caminho estreito da cruz, que é o caminho da renúncia, que é o caminho do sacrifício pessoal. Não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Daí então os dramas de consciência que surgem em todos os espíritos que desencarnam, quando eles olham para trás e começam a lamentar aquilo que eles viveram e aquilo que eles conquistaram e infelizmente perderam. E não conseguiram olhar para trás e perceber assim, eu não perguntei o que você conquistou, eu perguntei o que você fez, quem você foi. E aí então muito pouco nós temos para contar. Agora em termos de patrimônio, conta corrente, muita gente vai ter muita coisa para contar. Em termos de realizações pessoais, individuais, de expressão de sentimento em benefício comum, em benefício do próximo, nós muito poucos teremos o que contar. Então é importante que nós comecemos a pensar assim a partir de agora. Não cometamos insanidades de sairmos pelo mundo negligenciando as nossas responsabilidades. Mas é importante que nós consigamos conciliar aquilo que para nós hoje é uma responsabilidade no que diz respeito ao mundo físico, mas sabemos também aproveitar tudo aquilo que moralmente possamos desempenhar em nosso benefício em termos de nossa transformação, mas realizado fora de nós, em benefício do amor. E o amor diz respeito a nós, diz respeito às pessoas à nossa volta, diz respeito ao mundo. Então que nós consigamos praticar isso cada vez mais, que nós consigamos cultivar isso dentro de nós, porque é isso que vai contar depois. Nós não trouxemos nada, não levaremos nada, mas nós chegamos de um jeito e podemos sair de outro. É isso que vai fazer a grande diferença. Bom, meus amigos, nós lemos então aqui o texto número 47, que é o nosso Autolibertação, do nosso livro Vinha de Luz. E aqui então, deixa para vocês depois como lição de casa, a releitura desse texto, a reflexão daquilo que ele traz para nós. Tarsila colocou, dar desconto para quem magoa, a gente não dá, mas desconto no Black Friday a gente quer, né? Pois é. Tudo aquilo que é material é muito mais fácil, vai com Deus, Elcio, grande abraço. Tudo aquilo que é material é muito mais fácil do que aquilo que é moral, porque moral diz respeito a um sacrifício íntimo. E como nós ainda temos muito pouco de conhecimento a respeito desses nossos valores, infelizmente a doutrina espírita, gradualmente ela vai trazendo para nós um pouquinho mais de conhecimento aqui, um pouquinho mais ali, a gente vai ampliando a nossa visão, começando a ver o mundo de modo diferente. Aquela ideia de não fazer ao outro
aquilo que nós não gostaríamos que fizessem a nós, isso para nós ainda vira apenas uma frase que fica em cima da nossa porta. Quando nós absorvermos isso e começarmos a viver, ainda que seja pouco no início, mas que vá se desenvolvendo com o passar do tempo, certamente nós teremos grandes conquistas para nos orgulharmos daquilo que nós fizemos no mundo, né, das oportunidades que nós soubemos aproveitar. Bom, eu vou passar para a nossa amiga Shanri, que vai fazer o encerramento para nós, e depois a gente volta para dar os recadinhos para vocês, mas que nós busquemos essa autolibertação. Nós não precisamos das coisas, nós não precisamos das pessoas. Nós podemos nos relacionar com as pessoas e podemos utilizar esses objetos para o nosso benefício, para o nosso conforto, para o nosso desenvolvimento. Mas sem apego, sem dependência, porque do contrário, em vez de nós nos libertarmos, nós nos escravizamos cada vez mais.